Muito boa noite, minhas irmãs. Alegria estar com vocês mais uma vez, mais uma segunda-feira, para nós darmos prosseguimento aos nossos estudos bíblicos. Eu tenho muita alegria em estar com vocês, em ter esse momento, e eu tenho compreendido cada vez mais como é precioso nós nos assentarmos diante da palavra do Senhor para aprender dela, né? Para nos deliciarmos com ela. Ela, de fato, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus porque ela nos revela o Senhor. Então, conhecendo a palavra de Deus, nós conheceremos mais o nosso Senhor, ainda mais nesse estudo que nós estamos fazendo, onde a nossa grande ênfase é exatamente nos atributos, nas qualidades de Deus. Então sejam muito bem-vindas. Nós temos muita alegria de estar recebendo mais irmãs para fazerem parte dessa nossa sala de aula, né? Nessa nossa sala de estudo. Então eu tenho recebido algumas pedidos para incluir no grupo de irmãs do Maranhão, de Roraima, da Bahia, de Pernambuco, deixa-me ver se eu lembro mais de alguns lugares, ainda de São Paulo. Nós temos, algumas irmãs têm entrado em contato conosco, de Goiás, do Mato Grosso. Então, que alegria receber todas vocês aqui. Podem mandar os seus recadinhos, dizendo de onde você está participando. Eu quero já de antecipação pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Se nós tivermos um número, né? E é um número grande, eu preciso de pelo menos 1.000 inscritos para poder fazer uma transmissão com uma melhor qualidade, né? Então eu peço essa ajuda de vocês. Orem pelo nosso trabalho, orem por mim, para que o Senhor Deus me ajude e me abençoe nessa jornada. Então eu quero orar e para a gente dar então sequência aí ao nosso trabalho de hoje. Querido Senhor, eu quero render muitas graças a Ti pela oportunidade, Senhor, tão especial que nós temos de nos assentarmos nesta hora para pensar, Senhor Deus, para refletir na Tua santa palavra. A Tua palavra, Senhor Deus, é a verdade. Ela nos revela o Senhor. Ela nos revela o quanto o Senhor é sábio, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é justo, bom, misericordioso. Ó Senhor, e ao meditarmos nesta noite, Senhor Deus, vá abrindo a nossa mente, Senhor, o nosso esclarecimento. Senhor, que a partir deste tempo, a nossa leitura bíblica, Senhor Deus, seja mais significativa, que possamos olhar mais para a Tua palavra com santo temor e muita sede, Senhor Deus, de conhecê-la melhor. Abençoe as minhas irmãs, Senhor, desde aquelas que estão mais perto de mim aqui em Pindamonhangaba, até aquelas que estão mais longe, Senhor, como algumas que estão até em outros países. Elas estão acompanhando conosco esta lição, Senhor. Por favor, nos ajude, Senhor Deus, nos dê graça, que a palavra do Senhor nos humilhe, que a palavra do Senhor nos ensine, que a palavra do Senhor nos encoraje, Senhor. Abençoe cada um de nós, é assim que eu oro, no nome precioso de Jesus. Amém. Antes de nós darmos prosseguimento ao tema de hoje, que é a onisciência de Deus, eu quero responder algumas questões que surgiram da nossa aula passada. Bom, vamos lá, vamos pelo começo, né? Nós estamos, até porque nós temos algumas irmãs que estão começando hoje. Então, nós estamos numa série estudando a pessoa de Deus. A Bíblia toda, ela nos revela Deus. Quando nós vamos para a palavra de Deus, muitas vezes a gente vai com aquela
com aquela sede assim, Senhor, fala comigo, me mostra, né, me ajuda, fala comigo através da sua palavra. Eu sei que nós vamos muitas vezes assim para a palavra de Deus, mas eu quero assim encorajar você ao ir para a palavra de Deus com uma perguntinha na sua cabeça. O que este texto, o que este capítulo, o que esta passagem me revela acerca de Deus? O que ela me ensina sobre Deus? Vamos imaginar que você está lendo lá Lucas capítulo 15, né? Você está lendo a parábola do filho pródigo. Então você vai ver ali Deus como um pai amoroso, um pai perdoador, né? Um Deus que anseia pelo retorno dos seus filhos. Então, sempre assim, quando você estiver lendo, às vezes você está lendo uma situação de guerra, mas você vai ver que o nosso Deus é um Deus de justiça. Às vezes você está lendo um salmo, aí você vai ver como aquele salmo exalta, né, os atributos de Deus. Aí ele diz: grande é o Senhor, sábio é o Senhor. Então sempre procure, sempre vá para a palavra de Deus com esta pergunta em mente: o que este texto, o que esta passagem me revela sobre a pessoa de Deus? Outra pergunta que você pode fazer é: o que esta passagem ensina-me para a minha vida prática, para o meu dia a dia? Porque a palavra de Deus sempre também tem um ensino para o nosso coração. Então, nós estamos nessa jornada, nós estamos aí estudando a pessoa de Deus. Eu já expliquei desde a primeira aula que você pode acessar aí no nosso canal no YouTube, ver desde a primeira lição. Nós falamos sobre a importância deste conhecimento de Deus, como ele é muito importante, porque se nós servimos ao Senhor, se nós adoramos ao Senhor, precisamos conhecer aquele a quem nós declaramos o nosso amor, declaramos o nosso louvor. Eu falei sobre como Deus é, né? Deus é espírito, Deus não tem corpo, alma, fígado, coração. A Bíblia diz que Deus é espírito, a Bíblia diz que ele é triuno, né? Isto se refere ao fato de ser três pessoas distintas, mas um só Deus que trabalha em parceria perfeita, né? Esses dias eu até ouvi uma frase de uma pessoa que disse assim que só existe uma família que vive em absoluta harmonia e perfeição. É uma família de três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só a Trindade é uma família perfeita, que todos cooperam entre si para o mesmo objetivo, sem competição, com amor profundo, com amor perfeito, né? Então é assim, a Trindade é assim. E falamos também sobre que nós vamos enfatizar nesse nosso trabalho aqui, nessa nossa série de estudos, nós vamos enfatizar os atributos de Deus, que de fato é a parte mais importante no estudo sobre o conhecimento de Deus. O que são os atributos? São aquelas qualidades inerentes da pessoa de Deus. Então a Bíblia diz assim que Deus é santo. Esse é um atributo. Mas o que significa ser santo? É que não peca. Bom, é bem mais do que isso. Então, se nós nos assentarmos para estudar o que significa santidade, e nós vamos fazer isso daqui uns dias, nós vamos ver como isto é significativo para a nossa vida. Bom, aí nós já estudamos que Deus ele é autoexistente. Isto significa que ninguém criou Deus. Muito pelo contrário, ele é o criador de todas as coisas. Já estudamos que Deus é infinito, né? Isso significa que não há limites em Deus.
Em nenhum dos seus aspectos há limite. Depois nós estudamos sobre a eternidade, né, em Deus, que Deus é eterno. Isso diz respeito ao tempo em que Deus habita, né? O tempo de Deus não é como o nosso tempo, que diz assim, amanhã, ontem, eu fui, eu serei, eu sou, 5 horas, tal. Deus, na verdade, ele criou este tempo, mas quando ele criou, ele já era. Então, o tempo de Deus chama-se eternidade. Então, nós já estudamos sobre isso, você pode voltar lá na lição que fala sobre eternidade. E na semana passada nós falamos que Deus ele é imutável. Imutável significa que em Deus não há mudança, que Deus é sempre o mesmo. Por isso que ele disse que ele era, que ele é e que há de ser, né? Quando Moisés foi enfrentar Faraó, Deus disse assim: diga que o eu sou me enviou até vós. Então, Deus é aquele que é. Aquilo que ele foi no passado, ele sempre será, ele não muda. Ok, aí surgiram algumas perguntas, que é uma coisa muito boa. Se você tiver perguntas, se à medida que nós vamos falando aqui, surgir alguma pergunta, por favor, coloque. A sua dúvida pode trazer ainda mais esclarecimentos para nós. Eu posso não saber a resposta, mas eu posso pesquisar, eu posso estudar, e aí a gente pode pensar ainda mais profundamente sobre aquele determinado tempo. Então, por favor, à medida que a aula for transcorrendo aí, se surgir alguma pergunta, você pode colocar, que nós teremos alegria em compartilhar. E a primeira pergunta é: qual a diferença entre impassível e imutável? Então, a aula nós falamos que Deus é imutável, ele não muda. Qual a diferença entre impassível e imutável? Essa é uma pergunta muito interessante, porque há alguns séculos atrás surgiu assim a gente chama de escola de pensamento, assim, a gente chama assim, ou podemos chamar até de uma teologia, uma forma de enxergar Deus chamada deísmo. Eu tô só fazendo referência ao nome aqui para dizer para vocês que esse é um pensamento que existe, mas não se preocupa com esses nomes assim, dessas escolas não. Mas o deísmo, ele dizia assim, que há sim um Deus. De fato, Deus existe. Mas Deus, ele criou todas as coisas, estabeleceu estabeleceu leis para o funcionamento desse mundo. Então é assim, com uma lei, né? O sol vai nascer todo dia e a terra vai girar em torno de si mesma durante um dia, em torno do sol, né? Durante o ano, e vai ter as estações, e Deus estabeleceu leis. Porém, Deus não se envolve com a vida das pessoas. Então é como se ele fosse um relojoeiro que dá corda num relógio, porque antigamente os relógios eram de corda, né? Então essa era uma explicação. Dava corda no relógio e aí o relógio funcionava o resto sozinho lá, ninguém precisava lá mexer os ponteirinhos, o relógio funcionava direitinho. A minha luz apagou aqui, eu não sei porquê, mas poxa vida, não faz isso comigo. Deixa eu tentar acender a luz aqui novamente. Não estou conseguindo, não sei porquê, mas tudo bem. Vou ficar meio no escurinho aí, pessoal, me perdoa, mas vamos ter que continuar um pouco mais escuro, tentar clarear um pouco aqui. Pior que tá escuro, mas tudo bem. Ok, então, o que acontece?
Acontece que essa ideia aí era uma ideia que deixava assim, deixava para as pessoas que Deus não interfere no dia a dia. Então ele é assim impassível. Ele mandou o mundo funcionar e ele fica lá para o céu, indiferente aos problemas dos homens. E isso não é verdade. A Bíblia mostra pra gente que Deus é aquele que interfere, ele intervém, né? Tem até um livro muito bonito chamado O Deus que Intervém. Então Deus, ele intervém na vida das pessoas. O nosso Deus é aquele Emanuel, né? É Deus conosco. Então quando surge a pergunta, qual a diferença entre impassível e imutável? Impassível é aquele que ele não age, ele deixa as coisas acontecer. Agora, imutável diz respeito ao fato que em Deus não há mudança. Deus não fica mais bem-humorado de tarde, mas na hora que é de manhãzinha ele tá mal-humorado. Deus não me ama quando eu faço as coisas certinhas e deixa de me amar quando eu faço alguma coisa errada. Então, Deus, ele é imutável no sentido de que ele era bom no passado, né? Aí é claro, passado nosso, né? Ele era bom nos tempos bíblicos. Hoje ele continua bom do mesmo jeito que ele era lá com Moisés e ele continuará no futuro. Então, essa questão de imutável assim diz respeito às suas qualidades. As suas qualidades não são alteradas no decorrer do tempo. E, novamente, lembrando nosso tempo aqui. Ok, mais uma questão que eu quero colocar aqui para vocês é a seguinte, a outra pergunta muito interessante também a respeito do fato de Deus não mudar. É o seguinte, em Gênesis capítulo 6, versículo 6, Deus disse assim: eu me arrependo de ter feito o homem. Aí a gente pensa, mas quando a gente arrepende, é porque a gente mudou de ideia. Então Deus fez, aí ele mudou de ideia, não devia ter feito, e aí, né? Tem outra vez, essa expressão Deus se arrepende aparece em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Quando Deus, antes a gente vê Deus lá colocando Saul, né? Fazendo toda aquela situação para colocar Saul como rei. Aí Saul faz lá umas asneiras, faz umas coisas erradas, aí Deus disse assim: eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. Ora, ele mudou de ideia? Se ele mudou de ideia, então ele não é imutável. Porque a imutabilidade, ela não permite variação, né, de ideia. Nós mudamos de ideia, a gente faz, ai meu, que arrependo de ter falado aquilo, por que que eu, né, fiz tal coisa, e a gente vai mudar, né? O próprio arrependimento para a salvação, ele indica pra gente uma mudança de posição, né? A gente até explica assim, que arrependimento é uma mudança de rota. Então, como se explica essas palavras na Bíblia? Bom, em primeiro lugar, eu acho importante a gente lembrar algumas coisas em relação à Bíblia. Primeira coisa, a língua, né, principalmente a língua ali do hebraico, ela é uma língua que tem assim muito menos vocábulos do que a língua portuguesa, por exemplo. Então, isto significa que uma palavra ela vai ter diferentes significados.
Mas como que a gente vai saber qual o significado ali? Pelo contexto, né, da história. Isso acontece também mesmo em português. Por exemplo, eu posso falar, o meu filho está fazendo alguma coisa errada. Aí eu falo assim, para com isso. Eu falo para com isso. O que eu estou indicando? Cessa essa ação, né? Deixe de fazer isso. Ok. Mas eu posso pegar um presente e dizer assim, este presente é para você. Então, no português também existe isso. Uma palavra, ela vai ter diferentes significados. Eu moro numa casa. Ok, você entende imediatamente. Eu falei, eu moro numa casa. Você já imaginou, a parede e tal, a casa, a residência. Mas se eu chego pro meu namorado e falo assim, casa comigo. Você já vai imaginar, né? Altar, casamento, aliança, entende? É a mesma palavra usada de forma diferente. Ok, num idioma em que existem muito menos palavras, isso vai se repetir muito mais. Então, quando está dizendo aqui que Deus se arrepende, não é o mesmo arrependimento nosso. Errei e aí eu tenho que mudar de posição. Não é o mesmo jeito. A ideia dos dois textos é assim: eu estou profundamente triste com o homem que eu criei. Eu estou triste de ter colocado Saul como rei, e isso vai mudar. Nas duas situações é exatamente isso. Olha, eu estou triste porque isso aconteceu e isso vai mudar. Então, no primeiro caso, eu estou triste, né, por ter feito. Eu estou triste porque o homem está se posicionando assim e eu vou então trazer o dilúvio e vou trazer o meu juízo. Da mesma forma, eu estou triste com a conduta de Saul e eu vou mudar isso. E aí então ele tira, né, Saul do reinado lá de Israel. Se a gente prestar atenção, no próprio capítulo 15 de 1 Samuel, o Samuel vai falar assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a gente também, né, uma outra coisa que a gente tem que lembrar é a seguinte: a linguagem da Bíblia é uma linguagem para gente compreendê-la, né? Para gente compreendê-la. É quase que como a gente fala assim com as nossas criancinhas. Às vezes a gente balbucia palavras, a gente faz gestos, faz aquelas coisinhas assim que se não tivéssemos falando com uma criança seria até ridículo. Mas é o jeitinho dela entender o seu carinho ou aquilo que você está passando para ela naquele momento. Lembra disso. A Bíblia, ela se aproxima ao máximo da nossa linguagem, a nossa linguagem humana, para nós podermos compreendê-las. Então, essas duas perguntas aí são muito interessantes para trazer esses esclarecimentos para a gente. Bem interessante. Ora, se Deus não muda, por que então que ele se arrependeu, né? E aí então eu expliquei para vocês o que significa quando Deus se arrepende. Ok, eu quero agora entrar no nosso assunto, finalmente, né? Entrar no nosso assunto de hoje, que é a onisciência de Deus. Eu acho que aqui está uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre a pessoa de Deus, né? Os atributos de Deus. Eu me lembro que muito cedo eu falava assim, como que Deus é? Deus é onisciente, onipotente e onipresente.
Então, mas o que significa onisciência em Deus? E para entendermos melhor, eu quero ler com vocês um salmo que, de longe, é o meu salmo predileto, mas eu tenho certeza que muitas de vocês que estão aqui acompanhando comigo vão dizer a mesma coisa, né? É o meu salmo predileto. Pense bem como este salmo fala pra gente acerca do conhecimento de Deus. Tenha isso em mente enquanto eu vou fazer a leitura. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga, as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. De verdade, depois da gente ler este salmo, a vontade da gente é orar, não é verdade? Esse salmo é maravilhoso, falando pra gente sobre a onisciência de Deus, o nosso Deus onisciente. Este salmo, ele é assim um salmo muito conhecido e também é um salmo que ele traz muita informação. Porém, é apenas um dos muitos textos nas Escrituras Sagradas que mostram pra gente como Deus é aquele que sabe, é aquele que conhece, é aquele que não há segredos para ele, é aquele que prescruta todas as coisas, né? A gente, na nossa vida, assim, a gente lida muito com a necessidade de conhecimento. Na verdade, nós nascemos e logo precisamos aprender e a gente vai aprender até morrer, né? Até morrer.
A gente vê um bebezinho quando ele nasce, primeira coisa, ele tem que aprender a amamentar, né? Algumas mães, elas sofrem muito com a amamentação do bebezinho nos primeiros dias, porque nem ela sabe amamentar e nem o bebezinho sabe sugar de forma direitinho. Mas ele tem que aprender, e aprende, e aprende. Comer é uma coisa que a gente aprende rapidinho. E assim vai, daí a pouco ele tem que aprender, a gente começa a ensinar as palavras e por aí vai. A vida é um eterno aprendizado. É bem verdade que a gente nunca está velho demais para aprender. Aliás, isso é uma coisa muito importante. Vocês sabem que com o passar da idade, é muito comum o cérebro ir perdendo um pouco a capacidade de aprender. Sabe como que a gente luta com isso? Até com algumas doenças neurológicas que favorece assim o esquecimento. Sabe como que a gente lida com isso? A gente lida com isso aprendendo sempre. Então, leitura é muito bom. Leitura é uma coisa que a gente deve fazer, porque isso vai estimular, né, o nosso cérebro e procurar sempre aprender coisas diferentes, né? Aprender tocar um instrumento para quem tem essa habilidade, aprender alguma coisa artística, né? Um bordado, alguma coisa assim, porque isso é muito importante para exercitar o nosso cérebro, para a gente não ir perdendo essa capacidade de aprender, né? E aí o que acontece? Mas por mais que a gente aprenda determinadas coisas, nós sempre nos surpreendemos com coisas que a gente nunca ouviu falar, né? Nós lidamos com coisas que às vezes a gente fala, meu Deus, eu nunca vou aprender. Por exemplo, essa questão de tecnologia mesmo. Como eu estou falando aqui no conforto da minha casa e vocês ao mesmo tempo ouvindo aí da sua casa, não é? Isso é como que eu nem tô gritando, eu tô falando assim na altura normal. Mas como é possível, né? Como é possível isso? Eu não sei. Eu não sei. Por quê? Porque há coisas que a gente nunca vai dar conta de entender. Claro que existem, né, muita gente que entende isso, mas a gente não dá conta de entender tudo, de conhecer tudo. Mesmo as pessoas, né? Pessoas que você às vezes convive com elas, às vezes elas te surpreendem com alguma revelação. Ah, eu tenho essa chateação, ou eu tenho esse desejo. Ah, mas como eu não sabia, como eu não percebi, como eu não vi, né? Isso. Então, nós lidamos com uma limitação na nossa capacidade de conhecimento. Mas, queridas, isso não acontece com Deus. Onisciência significa que Ele é aquele que conhece todas as coisas. Deus sabe tudo. Tem aqui um conceito na apostila de vocês que diz assim: onisciência significa saber tudo de todas as coisas reais e possíveis. É não ter nada que seja um enigma ou desconhecido diante de si. Então, ser onisciente é isso, é não ter nenhum mistério que não seja conhecido, é não ter nenhum segredo, nenhum funcionamento, nenhum lugar, nada, né? Às vezes a gente vê algumas reportagens, algum documentário assim, que fala,
Esse lugar é um lugar desconhecido da maioria das pessoas, mas é muito bem conhecido por aquele que criou. Então Deus, ele é aquele, né, que tem existência própria e ele conhece tudo acerca de si mesmo, acerca de tudo que ele criou, e ele sabe tudo com todas as perfeições. Eu quero destacar uma coisa aqui. Deixa eu colocar, eu destaquei aqui na nossa apostila uma fala de um autor que eu gosto muito, eu já citei ele aqui para vocês, chamado A.W. Tozer. Ele disse assim: Deus sabe de imediato e sem esforço algum toda a matéria e todas as matérias, toda a mente e todas as mentes, todo o espírito e todos os espíritos, todo o ser e todos os seres, toda criatura e todas as criaturas, toda a pluralidade e todos os plurais, toda a lei e todas as leis, todas as relações, todas as causas, todos os pensamentos, todos os mistérios, todos os enigmas, todos os sentimentos e desejos, todos os segredos jamais proferidos, todos os tronos e domínios, todas as personalidades, todas as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra, movimento, espaço, tempo, vida, morte, bem, mal, céu e inferno. Porque Deus conhece todas as coisas perfeitamente. Ele não conhece melhor uma coisa do que a outra, mas todas as coisas ele conhece igualmente bem. Ele nunca descobre nada, nunca se surpreende, nem maravilha, nunca se pergunta, nem procura informações ou faz perguntas, a não ser quando chama os homens para o próprio bem deles. Não há nada que Deus não saiba. No finalzinho aqui ele falou assim que Deus nunca faz perguntas. E aí a gente lembra de algumas perguntas que Deus fez, né, que está registrado na Bíblia. Por exemplo, quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, a Bíblia diz assim que Deus chegou lá, né, no jardim e falou assim: Adão, onde você está? Uma pergunta que Deus fez. Daí a pouco, Deus falou, aí o Adão respondeu, né? Ah, Senhor, eu estava nu, né? Fiquei com vergonha, tá? Escondi aqui atrás da árvore, o Senhor não vê? Aí Deus falou assim, mas como é que você sabe? Ó, outra pergunta. Como você sabe que você estava nu? Você comeu da árvore que eu disse para não comer? Terceira pergunta, né? Agora, essas perguntas são perguntas que a gente chama de pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você faz, mas que você sabe a resposta. Tipo assim, né? O filho aprontou, tá lá, você sabe o que ele fazia. Às vezes você nem viu, mas pela carinha você sabe. Aí você pergunta, o que você aprontou? Você sabe. Você só tá querendo que ele confessa, entende? Isso é uma pergunta retórica. Você não está querendo saber a resposta, mas você faz a pergunta exatamente porque você sabe a resposta e você quer dar oportunidade para o seu interlocutor ali confessar, argumentar e por aí vai. Então, Deus é assim. Deus é aquele que sabe todas as coisas. Quando fala assim, ele sabe todo ser e
todos os seres, né? Aí eu vou pegar esse ser aqui, né? O ser Marta. O que Deus sabe acerca da Marta? Tudo, até dos fios de cabelo, o número de fios. A Bíblia diz isso, que Deus sabe, que Ele conta os nossos cabelos, né? Olha só, a gente até aqui em casa brinca muito com isso, porque o meu marido é bem calvo, tem pouquinho cabelo, aí a gente brinca assim que Deus não tem tanto trabalho com ele, né? Porque ele tem pouquinho cabelo, mas com a gente já tem um pouquinho mais, né? Então, é assim, mas ele não precisa contar, 1, 2, tal. Ele simplesmente sabe. Ele sabe, né, o meu corpo, o funcionamento do meu corpo. Olha só quantas vezes, né? Um dia desse eu estava conversando com uma irmã e aí ela estava me contando uma situação que ela estava fazendo um passeio de bicicleta, de repente ela sentiu o seu corpo e aí ela achou aquilo estranho e ela procurou um médico e o médico contou para ela que ela fez os exames, tal, o médico contou para ela que ela estava com um câncer. Isso foi uma surpresa para ela. O meu chão sumiu. Eu não sabia o que pensar, o que dizer. Então, às vezes, algumas coisas acerca de nós mesmas pode nos surpreender. E aqueles sentimentos pecaminosos que às vezes nos surpreende. Eu com inveja. Mas imagina, Marta, ser esposa de pastor, inveja. E eu vejo aquilo no meu coração. Que surpresa, Senhor. Como eu sou pecadora, orgulho, né? Arrogância. Quantas vezes, né? Eu me surpreendo com ressentimento, com arrogância, com orgulho. Então, a gente percebe que a gente não sabe tudo, ou sabe muito pouco, acerca de nós mesmas, seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. O nosso conhecimento é limitado, mas Deus sabe tudo acerca da Marta. Corpo, alma, espírito. Ele sabe tudo. E ele não sabe tudo só acerca da Marta. Ele sabe tudo acerca de todas as pessoas. Já pensou o que é isso? Que poder é este? Que glória é esta? Os bilhões de pessoas que existem neste mundo, neste tempo presente, mas que já existiu aí para trás, né? Deus sabe tudo. E Ele sabe o agora, Ele sabe o passado e sabe o futuro. E na mesma perfeição. Ele sabe do futuro, certo? Ele sabe do futuro tão perfeitamente como ele sabe do presente e sabe do passado, acerca de tudo, acerca de todos. Olha só que coisa interessante, né? Como que nós, na nossa limitação, né, de conhecimento, por mais que a gente esteja cercado de tecnologia, assim, às vezes com cobertura financeira, né? Tantas coisas assim. Imagina
as agendas, os planos para 2020, né? 2021 também, mas eu acho que a grande surpresa foi a nossa agenda, né? Para 2020, até a gente da UFEBRAC, né? A nossa agenda, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer assim, e esse ano eu vou fazer tal coisa, eu vou. E de repente, né, chega aí 2020, chega janeiro, fevereiro, a gente já começou a ficar meio assim, chegou março, pronto, fechou tudo, parou. Aí a nossa agenda foi por água abaixo, né? Eu tinha até comprado uma agenda bonitinha, paguei caro na minha agenda porque eu queria aquela, tal, bonitinha, pra quê? Não valeu nada, virou caderno, porque eu não podia marcar nada, porque nada estava podendo ser feito, a gente não podia agendar nada. Foi assim uma experiência universal de como nós não somos oniscientes, como nós não sabemos nada. É claro que Deus, quando viu eu comprar aquela agendinha, falou: eita, Marta, você podia ter comprado um caderninho mais barato, né, minha filha? Porque essa daí não vai valer nada. Porque é assim, nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe como são todas as coisas. Deus sabe, gente, uma coisa que eu acho tão interessante, que Deus não sabe apenas aquilo que a gente fala, mas Ele sabe aquilo que está por trás da nossa fala. E assim, às vezes nós enganamos, não é verdade? O outro, às vezes até a gente mesmo, né? A gente, às vezes, é assim, inconsistente. Às vezes a gente quer justificar. Não, eu não vou por causa disso. E a gente justifica, às vezes, uma negligência, uma incredulidade, né? A gente vai justificando, mas Deus é aquele que conhece as intenções do coração. Intenções do coração. Nós podemos falar as coisas, mas Deus não, Ele não está preso nas minhas palavras. Ele está sabendo por que eu estou falando aquilo. E quantas vezes, né, a gente mente para os outros, a gente mente, quer justificar a gente mesmo, contamos mentira, né, pra gente mesmo, mas na verdade nada disso funciona com Deus, porque Ele conhece a verdade no íntimo. Eu acho eu gosto demais do Salmo 51, que é um salmo que Davi, ele proferiu quando o profeta Natan chegou para ele e declarou o pecado dele, né, com Batseba. Se vocês se lembrarem bem da história, a situação ali foi a seguinte: ele pecou, né? Ele adulterou com Batseba, ele facilitou a morte do Urias, do marido dela. Na verdade, ele colocou ele para morrer, ele matou, né? A intenção dele era mesmo a morte de Urias. Mas, né, morreu, tal, enterrou, ele foi, casou com a viúva e ele ficou quietinho, não, né, não fez, todo soberano no trono de Israel e no trono da sua vida também. Aí chega o profeta Natan, né? Chega o profeta Natan
Aí, como Davi não sabia de todas as coisas, a intenção de Natã ao contar uma história lá era, na verdade, ressaltar a injustiça e o pecado de Davi. E aí, depois que Natã declara, aí ele vai orar. E essa oração faz toda a diferença, né? Aí ele diz: tem misericórdia de mim, lava-me, purifica-me e tal. Aí ele disse assim: olha, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Deus é aquele, queridos, que conhece a verdade no íntimo. Às vezes a gente vê uma situação assim, e aí vem faz uma interpretação, pode ser na política, pode ser na vida da igreja, alguma situação, alguém vem, faz uma, justifica, fala uma coisa, fala outra. Queridas, Deus é aquele que conhece a verdade no íntimo, no íntimo. Então não adianta a gente querer dar o nosso jeitinho, porque Deus é aquele que conhece todas as coisas, ok? Deixa-me ver o que eu coloquei aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma coisa que eu queria comentar é o seguinte: eu acho assim maravilhoso, ele é uma coisa que deixa o meu coração muito, muito mesmo feliz, é pensar como Deus sabe todas as coisas, né? Me maravilha o coração. Puxa, como ele pode conhecer todos os lugares, todas as coisas, como que tudo funciona, né? Olha, os homens, vocês viram, por exemplo, nessa questão da pandemia, um esforço mundial para entender como combater um vírus, né, microscópico aí, que ninguém vê, mas que faz um estrago que todo mundo vê, né? E aí a gente viu assim um esforço mundial e ainda os resultados do esforço, do dinheiro de tanta gente são resultados ainda imperfeitos, né? Imperfeitos. A vacina, as medicações que existem são resultados imperfeitos, tanto é que a gente ainda continua com o avanço da doença, com algumas pessoas morrendo, né? Com muitas pessoas morrendo, temos visto algum resultado positivo, graças a Deus, mas ainda estamos enfrentando esse inimigo. Mas Deus é aquele que sabe todas as coisas, das maiores às menores. Todo esforço nosso não dá conta de chegar àquilo que Deus sabe do mínimo. Então, maravilha o meu coração pensar neste Deus tão grandioso. Mas, queridas, para o cristão, para aquele que ama Deus, é um conforto, precisa ser um conforto, saber que Deus sabe todas as coisas. Ele sabe, por exemplo, das nossas imperfeições. E com todas as minhas imperfeições, Ele me ama. Ele me ama. É claro que isso não é uma justificativa, gente, para a vida leviana. Leviana. A santificação é um processo na nossa vida que nós devemos perseguir. Mas a gente luta com a nossa carnalidade, né? Com a nossa pecaminosidade. Mas Deus sabe quem é a Marta. Deus sabe.
e Ele me ama. Na verdade, a minha salvação não está baseada na minha perfeição, mas na perfeição de Cristo, que justificou a minha alma. A Bíblia diz assim que Deus estava em Cristo justificando, né, reconciliando o mundo com Deus. Então é a obra de Cristo, não é o que eu faço, mas o que Cristo fez por mim que me garante a salvação. E Ele fez por mim porque sabe que eu sou pecadora. Então Deus me ama. Nada vai surgir na minha vida que Deus vai falar assim: puxa, amei a Marta, olha que ela me apronta agora. Porque às vezes nós podemos, né, nos decepcionar, né? Oxe, quantos casamentos eu já ouvi histórias assim, e de alguém que me conta, poxa, quando eu casei não imaginava, aos poucos foi ficando uma pessoa dura, difícil, indiferente, era tão amoroso, mas depois foi mudando, e aí a pessoa que começou lá o romance lá atrás, aquela paixão, aquele amor, agora tá naquela indiferença, naquela raiva do parceiro conjugal. Com Deus nunca vai acontecer assim. Em relação a mim, Ele nunca vai acontecer nada que Ele vai falar assim: Marta, como você me aprontou, não esperava isso de você. Porque Ele me conhece. Lembra que eu falei que Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Nada vai surpreendê-lo, nada vai surpreendê-lo. E Ele me ama, Ele me ama, Ele me salvou, Ele me salvou. Ok, agora, para o perdido, para o ímpio, o conhecimento, né? Que Deus conhece, que Deus sabe todas as coisas, é um terror. Porque aquilo que se pode fazer mais escondido não está escondido aos olhos daquele que tudo vê. Eu acho interessante o salmo que eu li. Esse salmo é demais. Este salmo é maravilhoso, né? O salmista, ele diz assim que as trevas e a luz são para ele a mesma coisa. Você já teve a sensação assim? Já aconteceu de você acordar num lugar que você não tem costume, tudo escuro, e falar: meu Deus, para onde eu vou? Para que lado é a porta, né? Isso não existe para Deus. Já imaginou? Já aconteceu de você estar num caminho e de repente não ter um farol, tá uma escuridão? Quanta incerteza a gente fica de caminhar ali. Isso não acontece. Não há trevas para Deus, porque a Bíblia diz assim que para Ele a luz e as trevas são a mesma coisa. Então, para aquele que não teme ao Senhor, isso é um terror. Isso é um terror, o medo, né? Todas as coisas estão patentes, estão ali aos olhos, diante dos olhos daquele que tudo vê, Então, pensando aí, né, em aplicações para a nossa vida desta verdade, vamos procurar ter coração mais calmo diante das lutas, das incertezas do futuro. Nós estamos nas mãos de um Deus que sabe todas as coisas, conhece o funcionamento de todas as coisas, conhece como todas as coisas serão. Deus sabe. Eu não sei,
mas estou segura nas mãos de um Deus que sabe. Eu lembro de uma historinha que a gente conta para criança, assim, de um menino que ele estava num barco, que o pai dele era o timoneiro, né? O pai dele era que conduzia o barco, e começou a acontecer uma tempestade. E todo mundo ficou muito apavorado. Será que o timoneiro vai saber enfrentar essa tempestade? E o menininho estava lá brincando e todo mundo apavorado, brincando. E aí alguém perguntou: você não está com medo? Ele falou: não, o meu pai é o timoneiro. Então, aquela confiança da criança, sabendo que o seu pai sabia, crendo que o seu pai sabia conduzir. Nós precisamos lembrar que o nosso pai é o timoneiro nas tempestades da vida. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe tudo o que ele está fazendo. E a gente, olhando para as escrituras, a gente percebe assim que quando nós estamos enfrentando uma luta, a gente não sabe o grande plano de Deus que está por trás daquela situação. Olha, por exemplo, quando José, né, estava lá no Egito, vendido pelos irmãos, aí foi para a casa de Faraó, mas estava lá, tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim que eu tô aqui no Egito, mas pelo menos aqui eu tô num emprego bom. O dono da casa confia em mim e tal. Mas quando pensou que podia ter um pouquinho mais de tranquilidade, aí vem a mulher, tal, não sei o que, vocês sabem, ela prisão. E eu fico imaginando aquele tempo na prisão, se fosse eu, podia estar lá sentadinha, agachadinha no canto, lá, puxa, Senhor, fui um bom filho, meus irmãos me venderam. Procurei ser um bom funcionário lá, aí ó, vim parar na prisão. Só que a gente que tá aqui, né, tantos anos depois, a gente sabe tudo o que Deus tinha arquitetado naquela história, né? Como Deus preparou José para ser o governador do Egito e livrar o mundo de uma situação de fome. Como que Deus forjou, né, o caráter dele para a posição que ele tinha. Porque, gente, ele não tinha apenas uma questão ali, livrou o mundo da fome, foi governador. Não. Na verdade, o povo de Deus tinha uma razão para ir ali para o Egito, ficar lá aqueles anos todos, né? E a gente vê assim que por trás de toda aquela situação, Deus estava conduzindo a grande história dele com o homem. Porque existe a história do José, a história do Abraão, do Moisés, a história da Marta, a história, né, do Dom Pedro I e tal, a história de todo mundo. Só que todas as nossas pequenas histórias estão dentro da grande história de Deus com o homem. Então, às vezes, nós não compreendemos aquilo que está acontecendo conosco com toda a fidelidade que a gente procura ter diante de Deus. Mas Deus sabe, Ele é onisciente, Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele sabe o que Ele está fazendo na grande história da redenção dele, na história de redenção dele, que Ele está fazendo com o homem. Nossa, eu enrolei para falar. Na grande história da redenção do homem que Deus está conduzindo. Então, cada um tem o seu lugar. Então, a gente precisa
olhar para esta sabedoria de Deus, né? Olhar para o fato de Deus saber tanto, ser tão sábio e aprender a descansar. Ele não apenas tem o conhecimento, mas ele também tem sabedoria para agir dentro deste conhecimento. Tem uma coisa que eu li, que eu gosto, eu tenho todos os dias na minha mão, para que eu sempre me lembre disso, porque foi muito importante para mim ler isso aqui num livro. Eu copiei, eu gosto de fazer isso. Quando eu tenho alguma coisa que é forte assim pro meu coração, eu anoto aquilo, porque eu gosto de lembrar daquilo sempre. E essa é tão boa que eu lembro todo dia. E diz assim, olha, é de importância vital que nós tenhamos como parte integrante da nossa crença a verdade da infinita sabedoria de Deus. O que isso está dizendo? É importante que eu saiba que Deus é sábio. Ok, Deus é sábio, tudo bem. Mas isso não basta. Pelo exercício da fé e pela oração, devemos trazer para dentro do mundo prático da nossa experiência diária. Então, não basta alguém falar assim, olha, Deus sabe todas as coisas. Aí eu, aleluia, Deus sabe, amém, é verdade, Ele é sábio. Não, pela fé eu tenho que trazer aquilo para minha vida, para todos os dias. Aí o autor continua dizendo assim, crer ativamente que nosso Pai Celeste está constantemente nos cercando de circunstâncias que operam para o nosso bem presente e nosso bem-estar eterno, traz verdadeira bênção à alma. Então, quando eu creio nisso, eu sei, às vezes a situação tá pegando, tá doendo, mas eu sei que aquela circunstância está contribuindo para o meu bem presente e para o meu bem-estar eterno. Deus sabe, Ele tem o conhecimento de todas as coisas. E não apenas o conhecimento, mas Ele sabe como conduzir essas coisas para a sua glória e para o nosso bem. Nós servimos a um Deus sábio, um Deus que tem todo o conhecimento e age com sabedoria dentro deste conhecimento. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida sempre. Mais alguma coisa que eu gostaria de falar sobre olhando para este atributo, né, de Deus, o fato dele saber todas as coisas, é que eu preciso aprender. Eu preciso aprender. E eu quero estimular você a ler a Bíblia, a estudar, a ler bons livros, porque nós podemos aprender também. Não vamos aprender tudo, a gente também não precisa ficar no desespero de querer saber tudo, mas dentro da possibilidade, vamos aprender cada dia mais, ok? Uma pergunta interessante quando a gente fala sobre essa questão que Deus sabe todas as coisas. Se Ele sabe de todas as coisas, né? Por que eu devo então orar? Porque a Bíblia diz assim, olha, para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Antes, quer dizer, ao invés de você andar ansioso, antes, como é que é o versículo? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, eu esqueci as palavras exatas. Para a gente trazer conhecido diante de Deus, pela oração, pela súplica, né? Com ações de graças, trazer conhecido todas as coisas.
Eu perdi a sequência lógica do versículo, mas vocês sabem. Por que eu preciso orar? Contar para ele, fazer conhecido antes, né? Para a gente fazer conhecidas as nossas necessidades diante de Deus. Poxa, eu tô com meu filho que tá em situação de dificuldade, rebeldia, desemprego. Por que eu tenho que orar se ele sabe, né? Por que eu tenho que orar? De fato, quando a gente tá orando, é aquela coisa que eu já falei, Deus não se surpreende. Marta, por que você não me contou isso antes, né? Às vezes a gente fala assim, essa situação, coisas assim acontecem conosco. Semana passada teve uma mocinha da nossa igreja que ela sofreu um acidente no trabalho e ela precisou ir para o hospital, fazer uma cirurgia. E assim, aconteceu na terça e eu soube na quinta. Quando eu soube, eu falei assim, por que você não me falou antes, né? Pra gente orar, sabe? Se precisasse de alguma coisa. Deus nunca vai falar como a gente. E a gente tá lá, ó Senhor, eu tô passando por essa necessidade. Deus, minha filha, por que você não me contou isso antes, né? Claro que ele sabe, né? A Bíblia diz assim que antes que a palavra nos chegue à boca, ele já sabe. A Bíblia diz assim que ele sabe das coisas antes da gente pedir. Então, para que orar? É porque a oração, em primeiro lugar, a oração, ela visa a comunhão, o relacionamento. Vocês sabem, sem comunicação não tem relacionamento. Você pode, por exemplo, ter um relacionamento com a caixa do supermercado, aquela resposta, oi, tudo bem? Aí tá o nominho dela aqui, Maria. Assim, oi, Maria, tudo bem? O máximo. Mas se não há comunicação, não sabe onde ela mora, o que ela precisa, não sabe nada dela. Agora, com um amigo, com o marido, com o filho, é a comunicação que torna o relacionamento mais forte. Então, a oração, ela visa alimentar esse nosso relacionamento com o Senhor. E também ajuda a alinhar os nossos desejos com a vontade de Deus. E a oração agrada a Deus porque é um ato de obediência. A Bíblia diz pra gente orar, né? Pra gente sempre fazer orações. Isso é um chamado da Bíblia pra gente orar. Então, minhas queridas, eu acho que é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, acerca da onisciência de Deus. Esse é um atributo maravilhoso, grandioso do nosso Deus. Nada o pega de surpresa, nada o surpreende, porque ele é aquele que conhece todas as coisas. Então, que o Senhor abençoe a vida de cada uma de nós. Como eu sempre falo aqui, que isto seja, né, assunto de suas orações. Conta para Deus, né, que você tem alegria em saber que Ele conhece todas as coisas, que Ele é sábio. Então, como Ele conhece o seu futuro, que você quer confiar nele. Peça ajuda. Senhor, me ajuda a confiar no Senhor. Confiar no Senhor, porque o Senhor é aquele que sabe. Ajuda com que a ansiedade saia do meu coração, porque o Senhor é aquele que sabe o meu futuro. É aquele que age com sabedoria, me dá sabedoria. Senhor, me ajude a não viver em hipocrisia, porque eu posso até esconder uma coisa de um, de outro,
mas nada eu escondo diante do Senhor. Olha o Salmo 139. O salmista tinha tanta convicção da sabedoria, do conhecimento de Deus. E aí ele fala assim: Senhor, sonda-me, lembra? A sonda, gente. E tem outros textos na Bíblia que falam que Deus é aquele que sonda mente e corações. Sonda é um instrumento que vê em profundidade, né? Se é para ver o estômago, precisa de sonda. Se é para fazer uma pesquisa no solo, precisa de sonda. Se é para fazer alguma coisa no espaço, precisa de sonda. A sonda é um instrumento que vê em profundidade. Deus é aquele que sonda os corações, né? Ok, queridas? Então eu espero que este ensino hoje sobre a onisciência de Deus tenha sido um estudo que tenha, assim, abençoado o teu coração. Compartilhe com alguém, tá? Aquilo que você tem aprendido. Você pode encaminhar este vídeo para outras pessoas. Eu peço que vocês orem por nós, por esse trabalho, para que o Senhor faça prosperar esse nosso caminho, né, de estudo da Bíblia, que mais mulheres se interessem pelo estudo das Escrituras Sagradas. Então incentive as mulheres da sua igreja, passa esse vídeo para que elas também possam parar para estudar um pouco mais as Escrituras Sagradas. Mais uma vez, se você puder, se inscreva no canal. Isso vai ser importante para o nosso crescimento, assim, a gente poder fazer um trabalho com maior qualidade. Então, que o Senhor Deus abençoe a sua vida e a minha vida também. Eu vou orar para nós terminarmos. Querido Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo que pudemos aqui passar juntas, pensando, refletindo na tua palavra. Ó Senhor, tu que és o sabedor de todas as coisas, o Senhor é digno da honra, da glória, do louvor e do temor do nosso coração, Senhor. Por favor, ajuda-nos sempre a lembrar que nós estamos diante de um Deus que sabe todas as coisas. Que isto, Senhor Deus, me ajude, me anime. Que isto, Senhor Deus, me corrija. Que isto, Senhor Deus, me dê segurança. Abençoe cada uma das minhas irmãs, das que estão mais perto até aquela que está mais longe. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe de todas as coisas. Muito obrigado, Pai. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém.